A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a diaconisa Diana Torres. Bem-vindos ao nosso canal Palavra do Trono. Dou graças a Deus por este canal, por mais um vídeo. Dou graças a Deus pela vida dos irmãos que estão assistindo esse vídeo, né? É o segundo vídeo, meus amados irmãos, que eu faço para esse canal. Aos que assistiram o primeiro vídeo, lá eu falei sobre o meu chamado, o chamado que Deus tem para comigo, para a pregação da palavra dele, para o evangelho, para levar as boas novas de Cristo, o seu grande plano de salvação ao coração das pessoas que ainda não conhecem, e também para reforçar o chamado que Deus tem para a vida de alguns irmãos, glória a Deus, que ainda não se identificaram, ainda não conhecem o seu chamado. Nós sabemos que todos nós temos um chamado. Basta a gente pedir que Deus revele, que Ele vai revelar. A palavra de Deus diz que a seara é grande e são poucos os ceifeiros, mas todos aqueles ceifeiros que se dispor a fazer a obra de Deus, ele vai ter o trabalho certo que Deus vai mandar ele fazer, que Deus vai capacitar para que ele faça. E eu dou glórias a Deus por mais um vídeo, dou glórias a Deus por mais uma pregação da palavra. E no vídeo anterior eu também falei, meus amados, que o próximo vídeo eu falaria da minha conversão, do afastamento, da minha reconciliação, e da graça de Deus que eu tenho alcançado durante a minha volta. Lá no outro vídeo, meus amados irmãos, eu falei que eu tinha me convertido quando eu ainda era criança, passei a minha infância pertencendo a Deus, na Assembleia de Deus, mas na minha adolescência eu me afastei. Passei alguns anos afastada e voltei, Estou aqui. E vou começar, irmãos, eu quero ler a palavra de Deus em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos ler, meus amados. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu creio que os irmãos já ouviram falar dessa palavra, já perceberam o quão grande é o nosso Senhor, quão maravilhoso é o amor que Ele tem por cada um dos seus servos, Como é grande a sua benevolência, o seu perdão, a sua misericórdia. Essa palavra diz que um filho pediu seus haveres a seu pai, partiu para uma terra distante, gastou tudo o que tinha. Quando sentiu necessidade, sentiu falta de tudo que havia jogado fora, se arrependeu e voltou. Voltou querendo ser um servo, empregado, já que ele tinha exigido o dinheiro que lhe cabia como herança, tinha gastado, tinha deixado seu pai, E ainda assim o pai foi tão misericordioso que se alegrou na volta dele. Abraçou-lhe, beijou-lhe, lhe deu um anel
colocou vestes limpas, novas, calçou seus pés e ainda mandou matar um novilho cevado para comemorar a volta dele. E é assim que Deus faz, meus amados irmãos, conosco. Essa parábola é relacionada a nós, sabe? Daquelas vezes que a gente perde a noção do amor, né? E de repente pede os seus haveres e sai pelo mundo errante. E quando está lá no mundo se arrepende. E quando volta, o Senhor está de braços abertos a nos receber. É assim que acontece com muitos, foi assim que aconteceu comigo. Eu sou prova viva disso. Eu também fui para o mundo, meus amados irmãos. Eu também gastei tudo o que eu tinha, digo espiritualmente, né? A felicidade que eu tinha nos braços do Senhor. Eu gastei lá no mundo, perdi tudo. E voltei e o Senhor me abraçou novamente. Me deu vestes limpas, calçou os meus pés, me deu um anel, se alegrou e regozijou-se com a minha volta. Não porque eu merecesse, mas porque Ele é bom. É por isso, meus amados irmãos, que eu estou aqui, neste canal. Resolvi abrir este canal, nesta plataforma, para falar do imenso amor de Deus, da misericórdia, do perdão, da restauração, da cura que Deus pode fazer na vida de qualquer um. Não só daqueles que já foram dele e se afastaram, mas também daqueles que nunca o conheceram, que nunca descobriram quão grande o nosso Deus é, quão rico em misericórdia, em perdão, em favor o Senhor é, né? E eu dou graças a Deus por Ele ter me resgatado. Eu tinha falado no outro vídeo, meus amados irmãos, como eu falei, sobre a minha conversão, o meu afastamento, a minha reconciliação e o meu chamado, né? E agora eu quero falar para os irmãos como foi que tudo aconteceu. Eu vou tentar resumir ao máximo para o vídeo não ficar muito longo, mas também vou tentar ser bem específica para que os irmãos compreendam. Mas se alguma coisa não ficar bem específico e os irmãos quiserem me perguntar, os irmãos podem perguntar, porque eu vou ter todo o prazer de tirar as dúvidas dos irmãos. É por isso que eu estou aqui, meus amados. É para falar do grande plano de salvação de Deus na vida dos irmãos, no que Ele teve comigo, na restauração, na minha reconciliação, na minha transformação. Meus amados irmãos, eu quero falar primeiramente da minha infância, da primeira conversão. Eu já falei no outro vídeo, vou repetir, eu sou do Ministério Assembleia de Deus, Leão da tribo de Judá, daqui mesmo, de São Luís, né? Mas quando eu era criança, eu vivia no interior do interior do Maranhão. E lá, meus amados irmãos, eu não era crente. A minha mãe já tinha sido crente na adolescência, mas quando ficou adulta se desviou. Então, não era crente. E nessa época, a gente vivia numa rua onde tinha um irmão da Deus é Amor. Eu não vou citar o nome dele porque talvez não possa citar, talvez ele não goste, mas se ele ver esse vídeo ele vai saber quem é. Ele era da Deus é Amor. E todos os domingos ele recolhia todas as crianças da rua e levava para um culto infantil que tinha na igreja dele. Era em outro bairro, mas no interior do Maranhão as cidades são pequenas. Os bairros são diferentes, mas todos muito próximos um do outro. Então nós íamos a essa igreja Deus em Amor todos os domingos. E lá eles falavam da palavra de Deus, a gente cantava louvores, a gente interagia falando sobre Deus, sobre a glória dele, a salvação, a remissão de pecados, tudo isso quando nós éramos crianças. Mas não lembro se alguma vez, eu acho que ele não perguntou, senão eu lembrava. Ele nunca perguntou se a gente queria se converter. Não sei se porque nós éramos crianças e se também porque nossos pais não estavam perto, eles nunca perguntaram para nenhum de nós se a gente queria se converter. Mas era certo que todos os domingos ele ia buscar as crianças do bairro e levava para essa igreja, para ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra já estava dentro de mim, já habitava dentro de mim. Mesmo na época eu não me convertendo, não tendo aceitado Jesus, mas eu já vivia aquela atmosfera de servir a Deus, de já saber, pelo menos pouquinho, o entendimento de criança, o que Deus se agradava e o que Deus não se agradava. E eu amava ir para a igreja, minhas amigas amavam. A gente passava a semana todinha contando os dias, ansiosas, para que chegasse domingo e a gente fosse.
Aí, meus amados irmãos, todos os domingos a gente ia. Quando foi uma época, minha mãe teve um problema de visão, ficou cega, praticamente cega, e precisou fazer uma cirurgia, né, nos olhos. A minha mãe fumava, né? A minha mãe fumava. E o médico falou para minha mãe que se ela quisesse ficar boa da vista, recuperar a visão, ela tinha que parar de fumar. Porque no momento da cirurgia ela não podia estar tossindo. Aí a minha mãe, lógico, né, que preferiu enxergar de novo, preferiu ver de novo. E para a glória de Deus, a cirurgia deu tudo certo. Minha mãe voltou a enxergar e por gratidão a minha mãe se entregou para Jesus, né, na Assembleia de Deus. Lembrando que os cultinhos que eu ia quando era criança, era a Igreja Deus é Amor, de lá. Quando a minha mãe fez a cirurgia aqui, voltou, nada mais impedia a minha mãe de ter um encontro com Jesus. E por gratidão, ela se entregou para Jesus na Assembleia de Deus. Isso eu ainda criança. Então, eu deixei de ir para os cultinhos da Deus é Amor, aos domingos, porque eu já ia com a minha mãe para a Igreja Assembleia de Deus. E nisso eu cresci. Entrei na minha adolescência na Assembleia de Deus, participava de coral, não faltava culto, amava a minha igreja. Todas as minhas amigas mais próximas, que também iam para os cultos na Deus é Amor comigo, passaram para a minha igreja. Então tudo ficou tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Nós íamos juntos, voltávamos juntos, ensaiávamos para o coral juntos, íamos para o culto juntos, sentávamos perto, então era muito bom. Eu vivi a minha infância toda, né, na Assembleia de Deus. Quando chegou na adolescência, como eu falei para os irmãos, para os amados irmãos, a minha cidade no interior do Maranhão era pequena. E a minha mãe visando um ensino melhor, eu já ia partir para o ensino médio, decidiu me mandar para São Luís, porque as escolas eram melhor para a capital. Então eu vim para a capital, né? Quando eu cheguei aqui, eu fui morar na casa de uma tia minha. Logo quando eu vim, a minha mãe veio comigo, para me acostumar, me adaptar no lugar que eu ia morar, né? Passou alguns meses comigo. Durante os meses que a minha mãe estava aqui, nós nos congregávamos. A minha avó morava numa avenida e do outro lado da avenida tinha uma Assembleia de Deus, Ministério Betesda. Ministério muito bom, com pregação da palavra muito boa. Só que eles não guardavam a sã doutrina, né? Eles, como a Assembleia de Deus, guardava, principalmente na minha época de criança. A Assembleia de Deus, meus amados irmãos, era muito rígida. Não alisava cabelo, não cortava cabelo, não usava brinco, não usava calça. Os irmãos devem saber sobre sã doutrina. E na Assembleia de Deus, o pastor era muito rígido, um pastor muito sábio, pregava bem a palavra e ele prezava muito pela sã doutrina, o pastor Jonas, né? Esse homem colocou a sã doutrina no nosso coração. Aí nós viemos para ele, estava frequentando esse ministério, mas nada tinha mudado. A gente ia, a palavra realmente era uma palavra certa, palavra da Bíblia, tanto que a gente se identificou muito com esse ministério, mesmo achando um pouco estranho as pessoas se vestirem e andarem daquela forma, mas tudo bem, o importante era a palavra que era lançada naquele lugar. Era verdadeiramente a palavra de Deus. Eles seguiam certamente a palavra de Deus nas pregações, nos louvores e em tudo. Então nós participávamos disso. Comecei a estudar lá, aqui, né? Comecei a estudar nessa escola. Conheci outras pessoas que não eram crentes. A minha mãe teve que voltar para a casa dela, né, meus irmãos? Que ela não podia ficar comigo o ano inteiro, né? Me pagiando, não podia. Ela tinha que voltar para a casa dela. E esse ministério que a gente estava frequentando, meus irmãos, não era um ministério fixo, era alugado. Ficava bem em frente à casa da minha avó, só atravessava a avenida, mas era alugado. E com o tempo desalugaram e foi para longe. Eu tinha 16, 17 anos na época, eles jamais deixariam eu sair sozinha para um outro bairro ou uma igreja longe. Tanto que eu nem conhecia direito a cidade, eu não podia ir. Na casa que eu fiquei, ninguém era crente. Na casa da minha avó, ninguém era crente. Então, não tinha como eu sair procurando o ministério para ir. Irmãos, fiquei sem congregar. E aquilo foi esfriando, foi esfriando. Conheci alguns amigos na escola que não eram crentes também. E os irmãos sabem que não adianta dizer, ninguém não influencia ninguém. Influencia, meus amados, influencia.
Principalmente quando a gente é adolescente, quando a gente ainda não tem o caráter espiritual formado na nossa mente, no nosso coração. O mundo, ele é sedutor, ele é enganoso. Se a gente não tiver frequente em oração, em palavra, a gente vai amolecer, a gente vai esfriar, a gente vai abrir brechas e coisas vão entrar. E foi o que aconteceu comigo, é o que acontece em muitos adolescentes. A adolescência, meus amados irmãos, é uma época muito conturbada, é uma época que se precisa de muita oração dos pais, dos responsáveis, da família, de amigos, de crianças, adolescentes que estão entrando para a adolescência. Porque é nesse momento que a pessoa está frágil no caráter espiritual, no coração, nas vontades, nos prazeres, nos desejos, nas coisas que vê e quer viver. Entendeu? Eu sei porque isso aconteceu comigo, isso acontece com muita gente. A gente tem que entender, tem que compreender, tem que lutar em favor. E foi o que aconteceu comigo. Ninguém na minha família lá era crente, eu não conhecia outras pessoas crentes, as pessoas da minha escola que eu conhecia já não eram crentes, passei a gostar de coisas que não gostava, passei a usar coisas que não usava. Tanto que uma vez a minha mãe sempre que podia ia me visitar. Quando a minha mãe chegou, eu já estava usando um short. Nossa, ela ficou tão chateada, ela esbravejou. Eu me lembro que eu também me chateei pelo fato dela ficar zangada, que até chorei, até sofri, meus irmãos. Para vocês verem como uma coisa é séria, para vocês verem como as coisas entram na vida da gente, né? Quando a gente abre brechas, as coisas entram e ficam, acumulam no nosso coração, né? E certo, meus amados irmãos, que eu me afastei do Senhor. Na verdade, essa viagem só serviu para me afastar dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque eu vim estudar, eu vim fazer o ensino médio, mas fiquei só 1 ano e meio. Fiz o primeiro ano e metade do segundo. Quis voltar para casa. Eu sou filha caçula, eu sentia muita falta da minha mãe, eu sentia falta da liberdade da minha casa. Por mais que a gente viva, meus irmãos, numa casa que a gente tem tudo, que a pessoa trate bem, mas nunca é como a nossa casa, né? Os meus tios, a minha família aqui tem condição e a minha mãe não tinha, né? Mas mesmo a simplicidade da minha mãe eu amava muito mais. A simplicidade da minha casa, a liberdade, o prazer de estar na minha casa, de estar perto da minha mãe, de estar perto dos meus irmãos, da minha irmã. Então eu voltei. E lhe digo, essa viagem só serviu para me afastar dos caminhos do Senhor, porque quando eu voltei para a casa da minha mãe, eu não voltei mais para a igreja. Eu fiquei desviada, eu continuei desviada. Ainda que eu reencontrasse as pessoas que iam comigo, ainda que eu reencontrasse o local que eu ia, na época não me buscaram, não tô jogando a culpa em ninguém, a culpa é minha. Foi eu quem me afastei, foi eu quem que deixei me seduzir pelos prazeres mundanos, né? Pelo pecado, pela vida dissoluta, pelas coisas que antes eu não usava e passei a gostar, como roupa curta, como maquiagem que eu não usava. Eu comecei a usar a ponto de não saber sair de casa sem maquiagem, a usar joias que eu não usava e tudo isso aconteceu. Não me buscaram, não foram atrás de mim. Meus irmãos, é um alerta. Eu digo, não desista de nenhum irmão. Vá. Se os irmãos saberem onde está, ainda que não tenha retorno imediato da pessoa voltar, mas vai, dá uma palavra amiga, ore, interceda para que o Espírito Santo volte a habitar naquela pessoa, que o Espírito Santo venha convencer ele dessa vida dissoluta, né? Venha convencer de um amor que ele vivia que hoje não vive mais. E não me buscaram, não foram atrás de mim. E foi passando o tempo. E um abismo chama outro abismo. Você começa de pouquinho, quando pensa que não está fazendo grandes pecados. E é assim que foi o meu afastamento. Me afastei total de Deus. Já ia para festa, já namorei pessoas que não eram crentes. Tanto que esse meu marido, que hoje nós somos casados, para honra e glória do Senhor, ele também já tinha sido crente na adolescência e era também um desviado. E eu, desviada, nos encontramos, vivemos dissolutamente, vivemos no mundo, entendeu?
Pratiquei coisas que hoje eu me arrependo, né? Peço perdão a Deus pelas vezes que eu entristeci Ele, que a minha vida entristeceu Ele, mesmo eu sabendo das coisas que Deus se agradava, que Deus não se agradava. Quando a gente está no mundo, quando a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que esses não vissem a glória de Deus, acontece. Eu sabia de todas as coisas, mediante ao céu, a terra. Eu sabia de toda a sedução do maligno, toda a sedução do mundo, mas eu estava cega, eu já não lembrava. Já não lembrava de como eu era feliz quando eu era criança, que eu servia a igreja, que eu participava do grupo de criança. Depois eu já fui ficando adolescente, eu já desejei participar do grupo de jovens. Quando eu passei, eu fiquei super feliz de eu ter passado, eu já estava mocinha. Quando eu passei para os jovens, a felicidade completou. Tudo isso eu me esqueci. A gente aprende a amar o mundo. Sabe esse amor fictício que é como se fosse uma novela, que é tudo mentira, que tem sorriso, que tem luxo, que tem alegria, que tem festas, que tem bebida, que é uma alegria total e é mentira? É como uma novela. É mentira. A gente vive aquilo ali, mas é uma encenação do mundo para o nosso coração. É tudo mentira. A verdadeira felicidade é os braços do Senhor. Eu sou prova viva disso. Toda aquela alegria, aquelas gargalhadas, aqueles passeios, aquela vontade de sair, de ver gente, de encontrar amigos, de conversar, que a gente parece ser tão feliz quando chega em casa, é um vazio. A gente pensa que é felicidade, a gente só vai saber que não é felicidade quando a gente decide voltar aos braços do Senhor e diz, meu Deus, como eu pensei que aquilo era felicidade. Felicidade, na verdade, é nos braços do Senhor. E eu tive que passar muita coisa, meus irmãos. Muita coisa mesmo, para me reconhecer que a minha felicidade e o meu destino era servir a Deus. Era aquele amor que eu tinha encontrado lá atrás, quando eu era criança. Era aquela felicidade de servir a Deus. Eu me lembro que eu ninava o meu sobrinho, Ayrton, com as músicas da igreja. Eu tinha tanto prazer de ninar ele com as músicas da igreja. Eu era uma criança tão feliz, irmãos, quando eu ia para a igreja, não tinha cansaço, não tinha preguiça. Eu dou graças a Deus que o Espírito Santo agia em mim. Tem crianças que não gostam de ir para a igreja, tem crianças que vão porque os pais forçam. Minha mãe nunca me forçou a ir para a igreja quando eu era criança, eu ia com amor, eu ia com prazer. Eu me lembro que o culto era até maior o tempo do que é hoje. Mesmo assim eu resistia, às vezes eu estava com sono, mas eu gostava de estar ali, eu gostava de estar louvando, de estar ouvindo os louvores, de estar conversando com os meus amigos, de estar ouvindo a palavra. Eu era feliz. E o mundo me arrancou aquela felicidade. Fez eu esquecer, como fala a palavra mesmo, tapou os meus olhos, me cegou espiritualmente, que eu não via mais a glória de Deus. Eu só via os prazeres do mundo. Tudo isso aconteceu. E eu passei tanta coisa. Depois que eu me casei, eu tive um acidente de moto. Quase esse acidente de moto me leva, né? Quase eu passo para a eternidade sem Jesus. Eu teria perdido a minha salvação porque eu tinha morrido sem Jesus. Eu estava praticando, eu estava no mundo, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu fui para uma praia com a minha irmã e com o meu cunhado. E com esse meu sobrinho que eu disse que eu ninava quando eu era criança, sofri um acidente de moto, quase eu morro, gravíssimo. Até o médico se admirou de eu não ter morrido nesse dia, né? É caso de admirar, mas eu sei que foi a mão de Deus que me segurou, porque se eu tivesse morrido nesse dia, eu tinha perdido a minha salvação. Hoje eu estava padecendo no inferno, sem a graça de Deus, né? Porque eu já sabia de todas as coisas, eu já tinha sido crente, eu sabia da verdade de Deus, e mesmo sabendo, mesmo provando do grato amor, da maravilhosa felicidade, eu tinha resolvido me afastar. E Deus me guardou, né? E eu dou graças a Deus a isso. Por isso que eu digo, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Deus tinha um plano para a minha vida. Como esse pai aqui do filho pródigo, que não desistiu do filho, Deus era assim comigo. Mesmo eu no mundo, eu ouvia ministrações, eu sabia que era Deus falando comigo. Sabe aquelas questões que você se pergunta no seu mais íntimo do coração? E através da televisão, às vezes eu assistia pregações na televisão ao vivo, até daquela Igreja da Graça, do R.R. Soares. Deus falava comigo, questionamentos que eu tinha feito no meu coração, o R.R. Soares falava ao vivo, era Deus falando comigo. Deus nunca tinha desistido de mim. Deus nunca tinha desistido de mim. Ele falava comigo.
Deus sempre respondia a todos os questionamentos do meu coração, da minha mente, mesmo sem eu abrir a boca para falar. Deus respondia, mesmo eu estando afastada. Eu sabia que Deus tinha um plano de salvação na minha vida. Eu sabia que Deus tinha um chamado para a minha vida. O meu coração clamava pela igreja. Quando eu vim para cá, logo que eu casei, que eu comecei a morar com meu marido, eu vim para cá, para São Luís, a gente morava numas kitnets e lá tinham 2 irmãs que eram crentes, né? E elas se tornaram minhas amigas, conhecidas. A gente, lá era alto, eu morava em cima, elas moravam embaixo e as kitnets eram pequenas. Para não encher a casa nem de uma e nenhuma das outras, a gente descia para uma calçada lá na frente. Quando era os domingos, eu via as pessoas 6 horas indo passando para o culto, né? Aquilo doía no meu coração, aquilo ardia em mim, mas eu não tinha força para ir. O mundo prende, meus irmãos. O mundo prende. Quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente perde aquela proteção. O mundo prende, o mal segura. Não é à toa que a palavra diz que o diabo tem os seus ardis, tem as suas armadilhas, ele segura a gente para não ir, mesmo o Espírito Santo me chamando. Outro dia mesmo na minha igreja, eu estava conversando com a minha pastora, eu disse a ela que o Espírito, graças a Deus, o Espírito de Deus não tinha desistido de mim. O Espírito Santo me chamava para voltar e eu não voltava. Aquilo me prendia. E engraçado, minhas irmãs, que esse ministério que eu tô, as 2 que moravam lá nas kitnets, eu em cima e elas embaixo, elas eram desse ministério, mas nunca, meus irmãos, nunca me convidaram. Não sei porquê. Não sei se por vergonha, não sei porque a maioria das pessoas não gostam de ir para a igreja, eu não sei, nunca me chamaram. Por isso que é importante, se você é crente, se você conhece ou não conhece pessoas que são desviadas ou nunca conheceram, convide, meus irmãos. Ainda que vocês não tenham intimidade, mas vai com um jeitinho, pede um jeitinho para Deus, pede uma possibilidade, que Deus abra um caminho de você falar para essa pessoa sobre o plano de salvação, sobre cura, sobre libertação, sobre transformação, sobre amor que as pessoas estão precisando neste mundo. Um amor que é maior do que todas as coisas que a Bíblia fala, que excede o nosso entendimento, um amor que é maior do que tudo aquilo que nós já conhecemos, tudo aquilo que nós pensamos, ele excede, é bíblico. Fale deste amor para essas pessoas. Talvez se elas tivessem me chamado, talvez eu teria até ido por amor. Não fui por amor, fui pela dor. Já de adianto aqui, irmãos, que eu fui pela dor. Eu tive tanta chance das pessoas me chamarem. Eu acho que era alguma coisa que impedia, era o mal, impediam as pessoas de me convidar. Porque o mal é astuto, ele não lê teu pensamento, mas ele te conhece, meus irmãos. A única coisa que ele não sabe é ler teus pensamentos, mas ele conhece os teus trejeitos. Ele conhece a pessoa. Eu acho que ele sabia que no meu coração tinha uma grande vontade de voltar. Estava precisando só de um puxãozinho ou um empurrãozinho assim, para mim ir para a graça de Deus, para me voltar para os caminhos do Senhor. Eu não tive um puxão, eu tive um empurrão. Porque, como eu já falei, eu não fui por amor, eu fui pela dor. Quando a palavra de Deus diz que se você não vier por amor, você vem pela dor, é verdade. É verdade, tudo que está na Bíblia é verdade. Se a gente abrir o coração e o entendimento, pedir para Deus capacitar o nosso entendimento para compreender essa palavra, a gente vai ver que do começo ao fim todas as coisas se combinam, todas as coisas são verdadeiras, todas as coisas são legítimas, elas são entrelaçadas com a verdade, né? Como eu acabei de falar, elas eram desse ministério, Leão da tribo de Judá, mas nunca ninguém tinha me convidado para ir. Eu também nunca fui. Como eu disse, por mais que o meu coração desejasse, o mundo prende, o mundo lança setas. Ah, não vai, porque teu marido não é crente. Se tu for ser crente, tu não vai mais para os lugares que ele vai sozinho. Entende? Essas coisas que o maligno bota. E graças a Deus, quando eu decidi, Deus vetou a minha mente, vetou o coração, para que esses dados inflamados, essas setas, não entrassem na minha mente e se alojassem no meu coração. Quando eu decidi voltar a Jesus, eu não imaginei meu marido vai agora frequentar lugares que eu não vou. Graças a Deus eu pensei, eu vou orar por ele. Para Deus guardar ele, guardar o nosso relacionamento, guardar o nosso casamento. E decidi ficar.
Graças a Deus. E quando eu disse para os irmãos que eu não fui com um puxão, eu fui com um empurrão, foi porque eu não fui por amor, eu não fui por uma decisão. Hoje eu vou. Hoje eu vou voltar para Jesus porque Jesus já fez isso por mim, porque Jesus já me guardou. Não. Foi assim, meus irmãos. Eu senti, como eu disse para os meus irmãos, eu sempre ouvi o Espírito Santo me chamando. Eu sempre senti vontade de voltar, porque eu também, seja um pouquinho, eu lembrava de como era bom servir a Deus, de como era feliz servindo a Deus, né? E eu sempre até dizia pro meu marido, sempre que ele chegava e dizia assim que aconteceu alguma coisa com alguém ou aconteceu algum problema na cidade, geralmente quem já conheceu a Deus tem um coração mais sensível, sofre mais, sente mais. E o meu coração era assim. Todas as vezes que ele dizia, aconteceu alguma coisa com alguém ou aconteceu alguma coisa na cidade, eu sempre dizia assim, Douglas, quer saber? Eu vou procurar a igreja. Eu vou procurar Jesus, porque o Senhor está voltando. E se ele me encontrar desse jeito, eu vou ficar. Só que eu estava estagnada, meus irmãos. Ainda que eu falasse aquilo, mas eu não tinha força para voltar. Ainda que meu coração sentisse falta de Deus, era seco, como o Salmo diz, como Davi diz, assim, ainda que eu tivesse sede da presença de Deus, eu não tinha aquela força para ir, não tinha ninguém para me puxar. Então eu não fui. Aí um certo tempo, como eu estou dizendo que eu fui pela dor, aconteceu que a minha sogra, ela adoeceu, né? Estava bem doentinha, estava bem mal. Já estava internada há alguns dias e não estava tendo um certo, né? Não estava melhorando, não estava tendo uma certa melhora. Eu disse assim para Douglas, hoje eu vou com a minha amiga, uma das que morava embaixo, né? Mesmo sem me convidar, eu disse, Douglas, eu vou na casa da minha amiga, vou perguntar a ela a hora do culto e eu vou lá no culto, eu vou pedir oração pela minha sogra, né? Eu ia pedir oração. Aí ele disse, então vai. Isso foi num sábado. Quando foi num domingo cedo, eu fui lá, desci para ela, perguntei o horário. Ela disse, olha, eu vou contigo, porque eu tenho que pedir oração pela minha sogra. Ela já sabia, eu já tinha falado que a minha sogra estava enferma, né? Ela disse, tá bom, aí deu o horário. Quando foi no horário certinho, meus irmãos. Com antecedência, eu sempre gostei de me arrumar, de me aprontar para qualquer situação, para qualquer viagem com antecedência. Eu nunca gostei de nada em cima da hora. Aí, eu sou muito metódica nessas coisas. Eu me arrumei, quando eu fui me arrumar, lembrei que eu não tinha uma saia. Agora imagina, meus amados, uma pessoa que cresceu no Evangelho, na adolescência no Evangelho, só usando saia. Hoje não tinha uma saia, nesse dia não tinha uma saia para ir numa igreja. Eu guardava no meu coração o temor, eu sabia que na igreja, ainda lembrava que na igreja não se vai de qualquer jeito. Não se você respeitar a Deus. Se você respeitar a Deus, você sabe como ir a uma igreja. A igreja é a casa de Deus. A gente tem que ter reverência. A palavra de Deus diz que a gente tem que cobrir os pés quando for para a igreja. Quer dizer, a gente tem que ir bem vestida. A gente não pode ir de qualquer jeito, esbanjando sensualidade. E eu não tinha uma saia. Eu me lembro que quando eu estava desviada já há um tempão, eu tenho um sobrinho que uma vez perguntou para minha mãe, vovó, a minha tia não tem uma saia? Eu nunca vi ela de saia, né? Para quem vestiu saia a vida inteira, nesse momento que se separou, não usava uma saia. Para vocês verem, meus irmãos, para vocês raciocinarem o que o pecado faz com a pessoa, né? Te tira de um caminho exato, te bota para um tortuoso. Até as vestes do cristão são transformadas. Assim como uma pessoa que sai do mundo para a casa do Senhor, até as vestes são transformadas. As pessoas que saem da casa do Senhor e vai para o mundo, as vestes também são transformadas. Ainda tem gente que pensa, que guarda no coração e na mente que veste não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Tem tantas pessoas que já falaram, que eu já li em tantos lugares, que roupa não leva ninguém para o céu. Roupa não leva ninguém para o céu, mas roupa pode te impedir de ir para o céu. Sabe como, meus amados? Vou já dizer aqui. Se você é crente e não sabe se vestir,
Ainda que seu coração seja puro, ainda que você seja verdadeira, se você carregar no seu corpo a lasciva, você derrubar outros irmãos, fazendo que ele deseje você, deseje o seu corpo, você não vai para o céu. A palavra de Deus diz que triste daqueles que tiram um desses pequeninos do caminho certo. Triste daquele que faz outro desviar do caminho. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, ele é templo de Deus. Entendeu? Como é que uma pessoa santa vai se vestir como uma prostituta, mostrando o seu corpo? Não pode, meus amados. Não pode. Eu sei que quando a gente se desvia, a nossa mente muda. Tudo aquilo que é certo fica torto. Fica torto, meus irmãos. A gente esquece, a gente perde a noção do que é santo, do que é profano. A gente está cego, como a palavra de Deus diz. A gente fica cego. Fica um véu na nossa frente, a gente já não enxerga com clareza a verdade. Mesmo a gente antes tendo aprendido, né? E quando você é crente e se veste mal, você pode ser a melhor pessoa do mundo, o melhor cristão. Você não vai subir porque você está fazendo tropeçar um dos pequeninos que a Bíblia fala. Está usando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para lasciva, para causar desejo, para chamar olhares, para fazer cobiça, fazer pessoas cobiçar. A gente tem que se guardar, irmão. A gente tem que guardar a nossa santidade e não fazer também outro pecar. Assim como é pecado a gente pecar contra Deus, é pecado a gente fazer com que outro peque contra Deus, né? Então, roupa não leva ninguém para o céu, mas pode também te tirar do céu, né? Pois é, meus irmãos, e voltando, eu não encontrei uma saia, mas eu tinha uma blusa que era grande e eu usava muita legging, porque eu achava melhor, mais confortável, dava para ir para qualquer lugar de legging. Eu usei uma legging, foi cheia de vergonha, porque eu sabia que não era lugar para ir com uma legging. Todos os irmãos sabem que legging é uma calça coladíssima, que marca todo o seu corpo. Ainda que eu coloquei uma blusa grande, que cobria da parte de baixo, eu já não estava à vontade. Mas eu fui, né? Desse jeito, eu estava precisando ir. Quando eu cheguei lá, eu pedi oração pela minha sogra. Aí a pastora, quando eu estava encerrando, que teve os pedidos de oração, a pastora pediu oração, oraram, eu orei. Aí no final do culto teve a pergunta: quem queria se entregar para Jesus naquela noite? Eu, irmãos, eu não fui com esse propósito. Eu fui com o propósito de pedir oração, tinha pedido oração. E eu tinha ido com uma amiga, uma outra amiga lá de cima, que tinha ido comigo, que ela também não era crente, nunca tinha sido crente. Quando foi na hora do apelo, o Espírito Santo tomou tanto essa amiga, que ela foi a primeira a levantar a mão. Eu quero. Aí eu olhei assim, eu disse, olha, ela aceitou, que bom, né? Mas também não levantei a mão. Aí a pastora chegou perto de mim e disse assim: irmã, a senhora já foi crente? Eu disse: já, irmã, já foi crente, mas eu estou afastada um bom tempo. Ela disse assim: a senhora não quer voltar para Jesus? Eu disse assim: não, agora não. Ela disse: por quê? Eu disse: porque eu não estou preparada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque me veio à mente, eu lembrei da saia, que nem saia eu não tinha para ir para a igreja. Eu pensei nas roupas, eu pensei sobre o marido não ser crente, né? Tudo isso sobre o laço que o mundo tem. Eu disse: não, eu não estou preparada. Aí Deus usou a boca dela e a palavra dela chegou até o meu coração, não ficou só no ouvido, não, entrou. Ela pegou assim no meu braço, ela é bem menor que eu, abraçou assim o meu braço e disse assim: olha, quem prepara é Deus. Irmãos, aquilo entrou pelo meu ouvido e se alojou no meu coração, uma palavra tão forte que eu disse assim: tá bom. Não foi nem um tá bom, voltei, sabe? Não, foi um tá bom, eu vou. Se ele me preparar, tudo bem. Se não me preparar, eu me afasto novamente. Olha o pensamento. Aí aceitei Jesus, fui contente para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse assim pro meu marido. Aí a Célia, a minha amiga que foi comigo, toda eufórica, aceitou Jesus, voltou feliz. Essa minha amiga, uma das que morava embaixo, deu logo uma Bíblia para ela. Eu tinha uma Bíblia velhinha em casa, mas eu tinha uma Bíblia. Eu sempre tive uma Bíblia em casa. Geralmente quem já foi crente ainda que se desvia, mas tem uma Bíblia em casa. Glória a Deus por isso.
É um pedacinho de Deus na tua casa, né? Pena que a gente fica sem ler, mas eu creio que essa palavra aqui, mesmo fechada, ela tem um grande poder, porque ela é a palavra do céu, ela é a palavra do trono, ela é a palavra da boca de Deus. E eu tinha a minha, né? Aí, irmãos, no outro dia, a minha amiga disse, olha, o pastor e a pastora vêm te visitar, porque é de costume recém-convertido ou recém-conciliado receber uma visita para ter oração, para a pessoa conversar, para tentar fortalecer. Eu disse, tudo bem. Aí a minha amiga foi para casa. Nessa noite, a gente chegou, foi para casa feliz da vida, porque tinha se convertido. Quando chegou lá, os filhos começaram a debochar, meus irmãos dela. O que? Aceitou Jesus? Não sei o que, debochar tanto que de manhã, para vocês verem que o inimigo é mau, usou os filhos dela para debochar, deixar ela envergonhada, meus irmãos. Envergonhada. De manhã ela chegou na minha porta assim, ó. Tá aqui a Bíblia que a irmã deu. Eu não quero não. Aí eu disse assim, tu não quer? Não, não quero não. Não vou ser cristã. Eu não sei nem por que eu aceitei Jesus. Desse jeito, meus irmãos. Aquilo foi um impacto assim grande em mim, porque eu tinha visto a grande felicidade dela aceitar Jesus, dela ouvir a palavra e se animar. Mas o inimigo usou os filhos dela. Tinha 3 filhos, um homem e uma mulher, que entraram na mente dela. O inimigo usou eles para entrar na mente dela, debocharam, envergonharam ela, a ponto dela chegar com a Bíblia e dizer assim, ó, tá aqui, eu não quero. E nem sei por que eu aceitei Jesus, para vocês verem que o inimigo é mau. E tanto é que nunca mais foi mesmo. Aí comecei a ir para a igreja, começaram a orar, eu comecei a voltar, reaprender, porque quando a gente é crente, a gente vai aprendendo, pouco a pouco vai aprendendo, a palavra de Deus vai entrando na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente se afasta, a gente esquece. A gente esquece, meus irmãos. Tem coisas que tu já tinha estudado, que tu já tinha lido em escola dominical, ou em casa, ou ouvido pregações do pastor, ou de outras pessoas que pregavam, que você esquece. O inimigo arranca da sua mente. Aí eu comecei a reaprender, mas eu ainda estava morna, envergonhada, custei começar a cantar lá na frente, eles me chamavam, eu sempre dizia não, não, não. Eu era muito tímida, muito envergonhada, e com o teó tem que cantar, tem que fazer parte da obra. Eu disse, não, realmente eu tenho que cantar. Aí eu comecei a cantar no coral, comecei a cantar lá na frente, envergonhada, mas só cantava. Quando eu ia dar uma palavra, eu me embaralhava toda. Ainda que eu soubesse a palavra, parece que aquilo não saía, não fluía. Eu me embaralhava toda. Eu acho porque eu não buscava, não tinha aquela interação, ainda era morna, ainda não tinha aquela coisa assim, né? Quando foi um dia, quando eu me reconciliei, era num quadradinho que era até uma loja, mas pertenciam a eles, né? Enquanto a igreja mesmo estava sendo construída. Então, alguns dias da semana tinha culto nesse box de aluguel, né, que estava a igreja, e 2 dias na semana era nessa outra igreja que ainda estava em construção, ainda não tinha só o reboco, não tinha forro, não tinha piso, era piso de cimento batido, né? Aí nós íamos. Quando foi um dia, meus amados irmãos, aí eu cheguei lá, eu abri os cultos cantando os 3 hinos e a irmã, a pastora tinha convidado, era um círculo de oração. Bendito círculo de oração. Bendito dia. A irmã tinha convidado uma pastora Rosa. Talvez a pastora Rosa nem se lembre disso, mas eu guardei isso para sempre. E sempre que ia ter uma pessoa de fora, a gente sempre diz, Senhor, se o Senhor quiser falar, fale comigo, meu Pai. E graças a Deus, todas as vezes que eu clamei que o Senhor falasse comigo, Ele sempre falou. Ele nunca me negou a sua fala, até mesmo quando eu estava afastada, meus amados. Para vocês verem como Deus tinha um plano na minha vida. Era o inimigo que fazia eu resistir, era a minha fraqueza da carne que fazia eu desistir, era o amor, era a paixão pelo mundo que não deixava eu ir atender o meu chamado, o chamado que Deus tinha para a minha vida. Isso acontece com muitos, meus amados. É por isso que eu digo, abram os olhos, busquem a Deus, deixa Deus tomar você à força. Não deixa o mundo te prender, não. Deus tem tantas coisas para ti. Aí a pastora Rosa foi pregar nesse dia no círculo de oração. Aí eu tinha pedido para Deus, como eu falei, que Ele falasse comigo, que Ele se revelasse para mim. Irmãos, aí ela pregou, de repente a irmã olha para mim, bate em cima
do púlpito diz assim: Deus manda te dizer que Ele não te quer aqui só cantando. Ele quer te ver aqui pregando. Que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Ele vai te capacitar. Mas primeiro tu vai ter que descer para depois levantar. Irmãos, foi tão forte que eu chorei copiosamente. Primeiro, porque eu não sonhava que Deus tinha um chamado de pregação para minha vida. Imagina eu, tímida, que a palavra embaralhava todinha. E 2, Ele ouviu quando eu disse: Senhor, fala comigo. E usou a irmã para falar comigo. Aí desde então, meus irmãos, eu comecei a me dedicar. Às vezes fraca, às vezes forte, porque a vida é assim, principalmente no começo. Principalmente quando o maligno ainda tem um pouquinho da tua rédea, quando ainda não te entregou totalmente, ainda não te livrou das bagagens, que tu deixa a brecha, o inimigo ainda tem um pouquinho a tua rédea. Ele não deixa tu ir disparada ao céu de glória, não. Ele fica te segurando. Enquanto tu der brecha, ele ainda fica te parando um pouquinho. Ainda que tu avante, mas tu vai devagar, porque ele ainda tá te segurando. Ele só te solta quando você fechar todas as brechas, quando você se livrar de tudo. Toda a sujeira, toda a mancha, toda a lama que o mundo te botou dentro de ti. Aí ele te solta, aí ele não tem como mais pegar tua rédea. Aí tu vai avante. Aí tu corre, aí tu sapateia e não tem quem impeça. E eu ainda estava devagar, ainda não tinha me livrado das bagagens deste mundo, ainda não tinha me livrado das vaidades, ainda não tinha me livrado de nada, né? Ainda não tinha fluído com exatidão para a grandeza de Deus, né? Hoje eu dou graças a Deus que eu já tive alguns encontros com o Senhor, já vivi coisas que eu nunca imaginei viver com o Senhor, coisas mesmo de céu, coisas mesmo de perdão, coisas mesmo de transformação, de libertação. Eu já digo aqui que eu era muito vaidosa, meus irmãos. Quando eu entrei para o mundo, toda a vaidade que tinha no mundo, que os irmãos possam imaginar, entrou no meu coração. E eu quero já adiantar aos irmãos que o próximo vídeo vai ser como eu me libertei da vaidade, das maquiagens, das transformações de cabelo, de corpo. Como eu me libertei, meus irmãos, da bagagem do Egito, de toda a bagagem do Egito. E digo, já de adianto para vocês, foi quando eu me libertei de tudo isso que eu comecei a fluir espiritualmente, que eu comecei a crescer, que eu comecei a entender mais da palavra de Deus, que eu comecei a entender mais sobre o meu chamado, sobre o que Deus pode fazer na vida de uma irmã, na vida do irmão, da vida da nossa família, de como Ele cuida dos nossos, a partir do momento que a gente se entrega. Eu costumo dizer que a partir do momento que a gente decide se entregar para Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai lavando, Ele vai tirando, Ele vai limpando, Ele vai soltando a gente dessa bagagem que pesa, que segura, que freia a gente, que cansa, não deixa a gente andar rápido para o caminho da salvação. Lembra do cego de Jericó? Que quando ele clamou por Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, que Jesus disse a ele, para ele vir, como ele se levantou, tirou a capa e jogou no chão, por 2 coisas, e saiu correndo. Sabe por quê? Ele tinha pressa de ter um encontro com Jesus, ele tinha pressa de receber o milagre, aquela capa pesava. Aquela capa atrapalhava ele correr e chegar mais rápido. E outro, ele sabia que a partir do momento que Jesus curasse ele não precisaria mais daquela capa. Aquela capa eles usavam para pedir esmola, para ter aval de estar na cidade pedindo esmola. Quem lê a palavra de Deus sabe. A primeira coisa que ele fez foi tirar aquela capa. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não ia mais precisar. Porque quando Deus toca, ele tira tudo o que não é necessário. Ele tira todo o peso, tudo aquilo que a gente acrescenta do mundo na gente, faz a gente pesar, pesa na gente. Não deixa a gente fluir, não deixa a gente andar no propósito do Senhor com perfeição, com rapidez. É isso, meus amados irmãos, que eu quero falar no próximo vídeo. Eu peço imensamente, do fundo do meu coração, que os irmãos assistam o próximo vídeo. Eu quero falar sobre a vaidade, sobre tudo aquilo que o mundo colocou dentro de mim, tão rápido, e que para me libertar não foi tão rápido. Foi com muita mão de Deus, foi com muita graça, foi com muita perseverança, foi com muita força de vontade, porque o meu coração desejava a beleza mentirosa, a beleza que uma maquiagem te dá, a enalteza que uma joia, um salto alto te dá. Meu coração desejava.
Foi difícil eu me libertar, mas Deus me libertou. E a partir do momento que eu me libertei, ficaram algumas marcas? Ficaram. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, né? Mas elas servem para me lembrar de onde eu saí, de tudo que eu precisei me livrar, arrancar de mim. Sabe aquela capa dele? Eu também tive que tirar de mim, porque aquilo me impedia de eu fluir, me impedia de eu correr, de eu ter um encontro mais rápido com o Senhor. A capa que o mundo coloca em cima de ti, as vaidades, a impureza, que não são tuas, que não nasceram contigo, que o mundo te agrega, te coloca, ela impede você de correr até o Senhor, de receber o milagre, de receber a cura, de receber a libertação. E graças a Deus eu tirei aquela capa. E corri até o Senhor e Ele me recebeu, Ele fez um milagre, Ele me curou. Hoje nada disso desejo, nada disso sinto falta. Pelo contrário, me pergunto por que eu amava tanto aquilo se eu não precisava. Hoje eu já me aceito do jeito que Deus me fez. Eu aceito meu nariz, aceito minha sobrancelha, aceito minhas orelhas sem brinco, me aceito, graças a Deus. Me aceito sem batom, me aceito sem esmalte. Mas tudo isso eu vou falar mais explicadamente no próximo vídeo. O que eu quis dizer foi isso, meus irmãos. Que eu era feliz quando eu era criança, que eu me afastei, que eu me enchi das vaidades do mundo, que eu me enchi da paixão pelo mundo, né? Que eu fiz coisas que hoje eu me arrependo, que eu vivi uma vida desregrada, que hoje peço perdão para Deus, porque a vida que eu levava entristecia Ele. Mas graças a Deus... Graças Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor, que como o pai do filho pródigo, ele me abraçou, ele me beijou, ele me vestiu, ele me deu vestes-limbas, ele me deu um calçado novo, ele me deu um anel, ele fez uma festa. A palavra de Deus diz em Lucas também 15, capítulo 15, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus se alegra quando a gente volta para os caminhos do Senhor, né? Deus se alegra, Deus nos abraça, nos beija, Ele nem joga na cara. Quem joga na cara é o inimigo que é acusador. Deus não joga na cara, Deus esquece. Tudo aquilo que passou, Ele joga no mar do esquecimento. A Bíblia diz que esse que tudo se fez novo. Você vive uma vida nova. Você vai ver, o seu cabelo é novo. Isso eu venho falar no próximo vídeo. E peço de coração que os irmãos vejam o próximo vídeo. Vejam a trajetória do que Deus tem feito na minha vida. Né? E sempre com a palavra. Deus é bom. É por isso que eu decidi proclamar. Porque quantos irmãos ainda estão afastados ou não conheceram Jesus? Eu estive afastada. Quantos viveram a graça, a felicidade de servir a Deus e que hoje até sente falta, mas se desviaram e não tem força para voltar? Quantos estão assim por aí, precisando ouvir essa palavra? Porque é uma palavra de consolo, é uma palavra de exortação, é uma palavra de entusiasmo, como se eu dissesse, como eu digo, vai, o Senhor está te esperando, o teu pai está te esperando, com roupas limpas, com sapato novo, com um anel, com um abraço, com um beijo, vai ter festa no céu, quando você se arrepender e voltar. Ele vai estar de braços abertos esperando, Ele vai te limpar, vai te purificar, vai te alimentar, tu vai ter uma vida de filho novamente, aleluia. Quem é filho é herdeiro. Se tu é filho de Deus, a grandeza de Deus é tua por herança. Aleluia, Deus. É tua por herança, é teu, te pertence. Não abre mão, não, da vida de amor, de misericórdia, de cuidado que o Senhor tem, que tu tem na casa do teu Pai. Para ir para um mundo onde tu deseja comer até as coisas dos porcos. Está na Bíblia, mas pode ser literal. Pode ser literal. Quantas vezes a gente vive uma vida maravilhosa nos pés do Senhor, quando sai, vai para os vícios, vai para a droga. Não aconteceu comigo, graças a Deus não aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido, né? Poderia ter acontecido. Para honra e glória do Senhor, Ele me resgatou, me chamou. Eu não fui puxada por amor, eu fui empurrada pela dor, mas eu vim. E graças a Deus eu estou aqui, vou falar de tudo que aconteceu na minha vida. Vou falar que Deus é bom, vou pregar o plano de salvação que Ele tem para a vida de cada um. Deus tem um plano de salvação para a vida desse povo. E é por isso que eu digo, meus amados irmãos, se os irmãos gostaram dessa palavra, desse testemunho, que os irmãos curtam, que compartilham, faça com que chegue a outros ouvidos essa pregação. E tantas outras que virá em nome do Senhor. Eu orei por este canal, eu pedi permissão para Deus
Deus permitiu que eu abrisse. Deus vai falar através deste canal. Esses primeiros vídeos são vídeos de apresentações, que eu estou falando como eu voltei, que eu estou falando do meu chamado. Os irmãos que não assistiram primeiro, assistam, irmãos, para que os irmãos possam compreender como Deus é bom, como os caminhos de Deus é correto. É errado dizer que Deus escreve certo por linha torta. Não, Deus escreve certo por linha certa, no tempo dele. No tempo dele. E eu vou estar falando aqui da grandeza de Deus. Que os irmãos curtam, que os irmãos compartilham, que assistam esse vídeo, que falem sobre a palavra de Deus, falem sobre o retorno, a parábola do filho pródigo, o retorno do filho à casa de Deus, a alegria do pai quando o filho volta, a grandeza que ele faz, a festa que ele faz. Quando a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Imagina, você é tão incapaz, você é tão pequeno, né? Mas Deus é tão grande e maravilhoso que Ele dá uma festa no céu quando você se arrepende e volta atrás. Glória a Deus. Para de estar comendo o resto desse mundo. Volta ao seu Pai. Volta para a casa do Pai. Peça perdão. Como o filho pródigo disse: Senhor, pequei contra ti. Pequei contra o céu. Não sou digna de ser chamado teu filho. Ele vai te abraçar. Ele não vai te botar como empregado, não. Tu é filho, tu é herdeiro. Independente de qualquer coisa, quem é filho é herdeiro. Não seja só mais uma criatura neste mundo, seja filho de Deus. Seja filho. Busque outras criaturas para serem filhos. É esse o projeto do meu coração, é esse projeto deste canal. Se os irmãos quiserem fazer parte também, é uma forma de evangelizar, de falar a palavra de Deus. É os irmãos curtindo, comentando, compartilhando. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem fazer, meus amados. Podem fazer. Se conheçam, vamos nos conhecer. Vamos falar de Jesus. Vamos abordar temas que os irmãos querem que seja abordado neste canal. Que outras pessoas se manifestem falando da graça, da misericórdia, do retorno para a casa de Deus ou para a conversão, né? Que falem através dos comentários de como conheceu Jesus, de como voltou, da grandeza que Deus fez. É importante a gente testemunhar as coisas que Deus fez na nossa vida para que outras pessoas saibam que a vida delas também podem ser mudadas, podem ser alcançadas, podem ser curadas, libertadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Deus busca pessoas para fazer a obra. Eu estou aqui fazendo. Os irmãos podem fazer também a obra do Senhor. É só isso que Ele pede. Até convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Ele só nos dá o trabalho de apregoar a palavra, de falar a verdade. E é o Espírito Santo que convence. Se você pregar a palavra de Deus, se você compartilhar, você vai estar lado a lado com o Espírito Santo, ajudando Ele, você pregando e Ele abençoando, Ele trabalhando na mente e nos corações para que almas se rendam ao Senhor. Pessoas infelizes, sofridas, ansiosas, depressivas, encontre um Pai, encontre de volta o Pai que abraça, que faz festa, que aceita de volta independente do que você fez, né? Tudo se fez novo, tudo pode se fazer de novo. Você pode nascer de novo. Não é do ventre da tua mãe, mas é da água e do Espírito. Todas as coisas que você tem feito, Deus lança no mar do esquecimento, te dá uma vida nova, te dá uma consciência nova, te dá um prazer novo, te dá uma nova felicidade. A verdadeira felicidade. Te digo, por experiência própria, se tu tá no mundo, toda essa alegria, toda essa diversão é mentirosa, é enganosa. No dia que você se entregar para Jesus, você vai saber, vai conhecer a verdadeira felicidade e vai rir da que você achava que era a felicidade. Vai rir de pensar quanto você foi tolo daquela coisinha tão pequenininha você achar que é felicidade. Felicidade é nos braços do Senhor, é na compaixão dele, é no abrigo que a gente encontra nos braços dele. É a sombra que a gente está debaixo das asas dele. E essa palavra é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Se você gostou, curta, compartilhe, fale do amor de Jesus. Mande pergunta, fale para mim, para os outros que vão ler os comentários, como foi que Deus te resgatou. Testemunhe da salvação de Deus na sua vida. Fale também que você está precisando de oração, que Deus te resgate, que Deus te salve, que Deus te cure. Fale, meu irmão. Deus precisa ouvir, Ele quer ouvir a tua voz. Ouça o chamado de Deus. Aceite o resgate que Ele tem para a sua vida. E glórias a Deus por esta noite, glórias a Deus pela tua vida, glórias a Deus por esta palavra, glórias a Deus por este canal, meus amados. Fique conosco, acompanhe
esses vídeos, assista o outro, compartilhe em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas na vida do povo, através deste canal, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que estão aqui assistindo. Já marco um encontro para novos vídeos, para o vídeo que eu vou falar como eu me libertei das vaidades, eu parti para a sã doutrina, as marcas que a vaidade me deixaram, né? Mas Deus é bom, Deus é fiel. E todo esse propósito está nas mãos de Deus. É Ele quem vai fazer, é Ele quem vai falar, é Ele quem vai tocar onde quer que seja tocado. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor, que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. E até o próximo vídeo, meus amados irmãos. Glória a Deus e a paz do Senhor.